Na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Está no ar o programa do Portal Notícias Bahia. Análise precisa, reportagem responsável e os fatos que impactam a Bahia, o Brasil e o mundo. Portal Notícias Bahia. Excelência em jornalismo, compromisso com a verdade. A apresentação dos jornalistas Léo Pereira e Luciana Novaes. Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Portal Notícias Bahia, aqui pela Melodia FM 87,9, transmitido também através das plataformas digitais da Rádio Melodia. Estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e na rede mundial de computadores. Nosso programa transmitido de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, aqui pela Melodia FM, é líder de audiência no jornalismo de seriedade, credibilidade e imparcialidade. Sexta-feira, com nuvens, um pouquinho de chuvisco, chove aqui, estia acolá, e a máxima prevista para hoje de 21 graus. Neste momento já estamos com 19. O sol pode aparecer timidamente no decorrer da tarde entre nuvens e para amanhã, sábado, chuva, pouquinha coisa. Probabilidade aí de 10 milímetros de chuva, 21 graus é a máxima, é o inverno brasileiro. Programa Rádio Chofer, começando agora aqui pela Melodia FM. Boa tarde, Luciana Novaes. Boa tarde, Léo Pereira, boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde, Jonathan Silva. Léo, nós já estamos com a convidada aqui nos nossos estúdios, né? A já está conosco. Viviane já se encontra aqui, Márcia Viviane, nos nossos estúdios, que vai falar aí sobre a eleição que ocorreu no domingo. Ela agora é a presidente municipal pelo PT. Então, nós vamos estar com essa pauta hoje, entrevistando só a questão partidária. Então, nossos ouvintes que querem fazer alguma pergunta à vereadora Viviane, aí como presidente do PT municipal, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 77-9929-3017. Essa será a nossa pauta sobre as eleições aí municipais aí, como presidente. Mais um desafio aí para a vereadora Viviane, que está fazendo um trabalho de há 3 mandatos, né? Depois ela corrige a gente aqui, Lu. Se não for, mas são 3, né? 3 mandatos. E eu costumo dizer que é uma experiência, Léo, do primeiro mandato, ela tipo plantou uma sementinha, né? Sim. E colhei. Então, esse mandato de Viviane é um mandato histórico, né? Porque hoje ela é presidente das mulheres lá da Câmara, representa, da Comissão de Mulheres, líder de oposição na Câmara de Vereadores e agora presidente municipal. Então, é uma grande articulação aí que o PT fez de crescimento, que entrou aí no currículo de Viviane, que cresceu bastante, mais ainda, né? Atuação feminina dela, né? em todas as áreas, né? Graças a Deus, as mulheres aí ocupando espaço. Tomara que dominem tudo. Aqui na Rádio Melodia mesmo eu entrevistei uma candidata a vereadora do PT. Meu Deus do céu, me passou o nome dela aqui agora. Ela era diretora aqui do Hospital Frânio Peixoto. Ela foi candidata e vamos ver agora como é que Viviane vai fazer essas articulações aí, né, com as mulheres trazendo. Nós temos aí da coligação aí do PT, temos aí também Gabriela Garrido, né, que faz parte da coligação. Bora ver. Essas perguntas nós vamos fazer para a Viviane, como é que vai ser a articulação dela. Isso. E uma mulher representando, sempre bem-vinda, né, Léo? Exatamente. Crescimento, né? Viviane tem Cris Flores também, que é presidente do MDB Mulher. Cris também fazendo um grande trabalho aí na Câmara de Vereadores. Esposa do doutor Alain? Não, a esposa do doutor Alain é a doutora Lara Fernandes. Ah, tá. Não tem... Cris Rocha é a filha de Lúcia Rocha. Não, sim, mas esposa do doutor Alain preside alguma comissão? Não. De saúde. Saúde aí. Na área de saúde. Doutora Lara. Exato. E tem Leia também, né? Leia de Quinho, que faz parte aí também da comissão aí de mulheres aí na Câmara. Viviane vai falar melhor sobre esse assunto, essa articulação aí. WhatsApp, então, para você compartilhar com os amigos aí, interagir conosco,
9929-3017. Olha, Léo Pereira decorou, hein, É Léo? porque eu tô lendo aqui, 9929-3017. Pode mandar também mensagem aí pelo próprio chat, para você que está acompanhando pela internet, pode mandar pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vou pedir pro JS mandar o link para mim aqui, para eu compartilhar nos grupos de imprensa, pessoal participar conosco aqui. Antes do nosso break para entrevistar a vereadora Viviane adentrar o nosso estúdio, eu quero falar sobre a Praça da Normal. Eu estive lá ontem, saindo, né, do cerimonial de colação de grau, como mestre de cerimônias, aqui que aconteceu no Divaldo Franco. Nossa equipe, inclusive, estava lá, Luciana Novaes, Geno Guerreiro. E aí passei ali para pegar um lanche do meu amigo Comilão, mas eu vou dar um tempinho aqui para falar desse assunto, para eu poder... Ah, pronto, o Jota já mandou aqui o link, eu vou mandar para ele, o pessoal, os comerciantes ali da Praça da Normal, e para eles entenderem aqui qual foi a visão que eu tive de lá. Fazia algum tempinho que eu não precisei até o momento utilizar o sanitário de lá para urinar, porque se precisar de outra coisa, Deus me livre, mas vou registrar aqui. Então, eu estive ontem, Lu, na Praça da Normal, ali no meu amigo Rodrigo, do Comilão Lanches, que muito bem nos atende, é parceiro do nosso programa aqui. Ele, a esposa, a Jamile e toda a equipe dele, um abraço carinhoso. E aí eu falei assim, precisa dar chave para usar o banheiro? Não, o banheiro fica aberto. O banheiro ali da Praça da Normal, que foi palco por muitos anos do carnaval, da micareta, né? Carnaval fora de época de Vitória da Conquista, não tive essa alegria, essa oportunidade de participar da micareta, porque vim de São Paulo para cá há 8 anos e minhas férias geralmente eram em janeiro, e aí a micareta acontecia em abril, se não me engano. Mas assim, um local histórico, Praça da Normal. E o banheiro deteriorado. E aí o que me informaram os comerciantes, e aí eu confirmei isso, mandei o vídeo para a assessoria de comunicação da prefeitura, mandei para Carla, minha amiga jornalista, falei, Carla, como é que funciona aí? Falou, não, o banheiro é limpo uma vez por dia. Tudo bem, não é um banheiro privado numa festa que tem uma pessoa lá toda hora dando manutenção, eu sei disso, beleza. O banheiro é limpo no final do dia, 5 horas da tarde. Daí em diante o negócio fica cada vez pior. Lógico que, infelizmente, por questões de escolha, porque nós temos programas sociais que acolhem moradores de rua, mas muitos ainda resistem em sair dos locais que eles ficam. Então tem muito morador de rua e que não é o caso do morador de rua, mas tem muito indigente que frequenta a Praça da Normal e detonaram com esse banheiro, né? Não tem... A descarga não funciona, não tem torneira. A coisa é feia. O vídeo aqui é de estarrecedor. E aí, por que eu tô trazendo esse assunto? Então, assim, ó, é feita a limpeza. O problema são as pessoas que vão lá e destroem. Entendo. Mas os comerciantes ali, dos trailers que tem ali, fizeram uma proposta para a prefeita Sheila Lemos de a prefeitura autorizar que cada trailer construa o seu banheiro próprio para atender seus clientes. Isso o Rodrigo me disse. Falou assim, então, ó, conversou pessoalmente com Sheila, ela falou assim, não, vamos pensar no assunto, e disse que é algo que precisa ser resolvido de forma intersecretarias, que ali envolve, de acordo com ele, meio ambiente, serviços públicos e mais uma secretaria que ele não soube precisar qual é. Que precisa ter aí, então, uma conversação intersecretarial para autorizar. Então, eu acho que é algo justo, rápido para se resolver. A iniciativa privada, quando o poder público não resolve ou resolve e a pessoa mal intencionada vai lá e destrói, então a iniciativa privada quer fazer. A gente faz aqui o nosso puxadinho aqui, atende nossos clientes. Então, fica aí o meu constrangimento em nome de todas as pessoas que já tentaram utilizar esse sanitário e que tentarão utilizar, porque a coisa é feia, Luciana Novaes. Léo, posso reforçar? Sim.
eu também quero reforçar a guarda municipal ali à noite, né? Principalmente finais de semana e quando tem período de festa, que as pessoas saem das festas e vai logo para os trailers. Quando nós temos que elogiar, nós elogiamos. Quando temos que criticar, nós criticamos. Então, assim, a população tem que também cobrar. Por quê? Tem que cobrar do executivo, tem que cobrar do legislativo. Os vereadores começam a fazer essa pressão, Léo, e aí começa a dar resultado. Então, assim, a guarda municipal, pedimos ao capitão Lemos que, por favor, capitão, peça a guarda para dar uma voltinha lá à noite, para poder dar esse suporte, porque é o comércio que vai gerando renda ao município. Não é isso, Léo? Vai mexendo na parte econômica do município. Então, tem que começar a fazer isso. Não vai precisar que os vereadores vá lá, use a tribuna para começar a cobrar isso? Viviane, tomara que abrace essa causa, vereadora. Mas nós não vamos entrevistá-la como vereadora nesse caso hoje, não. Sim, mas já aproveitando, né? Lógico. Outra oportunidade, nós vamos conversar com ela sobre outros assuntos. Ela deve retornar aqui ao nosso programa, mas temos que cobrar. Então, secretário Luiz Paulo, por favor, dê um retorno aqui ao programa, né? Dá uma satisfação à população, porque tudo que nós estamos cobrando aqui, nós estamos cobrando em prol da população. Né? Então, pedimos à Guarda Municipal que, por favor, dá um pulinho lá na praça para garantir a segurança dos clientes, garantir um bom atendimento lá dos empresários que, querendo ou não, pagam seus impostos. Né? Sim, vamos dizer assim. E pagam taxa para a prefeitura para utilizar o espaço público. Então, se houve essa proposta dos comerciantes, então por que não acatar essa proposta? Porque eles estão querendo dar qualidade aos clientes. E tem que ser acatado. Então, não vamos precisar aqui ficar chamando a Câmara de Vereadores para poder reforçar esse papel, não, né? Então, o secretário Luiz Paulo aguarda um posicionamento aí da sua secretaria para que possamos responder a esses comerciantes aqui no nosso programa. Eu vou aproveitar que você sabe que eu não aguento, né? Nós estamos ao vivo aqui no programa Portal Notícias Bahia, quando são 13 horas e 23 minutos, mandando aqui a mensagem, além de mandar para o planeta inteiro e também da nossa sintonia 87,9, mandando a mensagem aqui para o capitão Lemos. A gente está falando aqui, capitão, depois vou mandar o link, o senhor acompanha o que a gente comentou aqui antes, da situação da Praça da Normal. A gente começou o assunto falando dos sanitários, que estão destruídos por conta de vandalismo, e aí já é uma outra situação, mas no que concerne a Guarda Municipal, pedir uma atenção especial ali à Praça da Normal. Os trailers de lanche funcionam ali praticamente a madrugada toda e, tirando a questão dos moradores de rua, né, em situação de rua, muitos mal intencionados fazem daquele espaço para uso de entorpecente, para destruição e também, Deus nos proteja, abordagens violentas às pessoas ali. Viu, capitão? Então tá dado o recado aqui no nosso programa. Luciana Novaes fez aqui um direcionamento para a área da segurança, capitão, e aí eu tô complementando. Então tá dado o recado aqui, Lu. E Luiz Paulo, depois a gente entra em contato com ele. Eu vou até roubar uma fala do vereador Paulinho Oliveira, quando ele dizia que o papel do vereador é fiscalizar, o papel da imprensa também é fiscalizar, viu, Léo Pereira? Sempre. Então nós vamos também, vamos pegar esse ritmo aí do vereador Paulinho Oliveira e vamos também fiscalizar lá a Praça da Normal e vamos começar a cobrar aí do secretário Luiz Paulo uma providência, uma satisfação aí à população. Ramon falou isso ontem, a gente entrevistou Ramon da Gráfica, que é o coordenador de iluminação pública e serviços básicos, e ele falou assim, olha, quando há um furto de material elétrico em equipamento público, antes da prefeitura ficar sabendo, o próprio morador próximo faz a denúncia. Ele falou aqui de não sei quantos metros de fios foram furtados na nova iluminação da Avenida Brumado, então a população é a principal fiscalizadora. Aí quando a população fiscaliza, denuncia, o poder público não faz, a imprensa vem e atua, por isso que é chamada de o quarto poder. Nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário. Quando os três não funcionam, é a imprensa que funciona. 1h25, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, vereadora Viviane fala conosco aqui sobre a eleição dela como presidenta do diretório do PT municipal. Não sai daí não, já retornamos.
Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788, 981306788. Limpar Soluções fica na Avenida São Geraldo 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. A Empresta ajuda você a desbloquear seu benefício com rapidez e segurança e ainda oferecemos as melhores opções de crédito para você sair do aperto com tranquilidade. Atendimento especializado, soluções rápidas e crédito acessível. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Fale com a gente no WhatsApp e resolva a sua situação agora mesmo. 77988884131. Em Vitória da Conquista, no distrito do São Sebastião, tem o açougue que vende carne de procedência mais barata da região. Açougue JP, ao lado do Bar da Loura. Carnes de procedência com o melhor preço da região. O Juarez garante. Carnes traseiras como picanha, R$ 35,00 o quilo. Dianteiras a partir de R$20. Costela bovina, só R$15. Osso de pescoço, R$10 o quilo. Preços imbatíveis. Vale a pena encomendar, vale a pena buscar no São Sebastião, no açougue JP. Anote o WhatsApp, 77988527010. 988527010. 988527010. Açougue JP, do amigo Juarez, no São Sebastião, em Conquista. Em Vitória da Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro, perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico,
colposcopia, vulvoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar, um centro médico completo e especializado. Central de marcação, unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho, 245, telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos, 395, primeiro andar. Acesse sonar com 2 N's, @sonar.com.br. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação, Léo Pereira e Luciana Novaes. Estamos de volta ao vivo aqui pela Melodia FM, 1h32. A sua participação através do chat da nossa transmissão pelo Facebook e também pelo Instagram. E pode mandar mensagem através do WhatsApp. Qual, Lu? 77999293017. Lembrando que nossa pauta é sobre a presidência do PT municipal. Então, se você tiver outra pergunta, nós vamos convidar a vereadora aqui em outra oportunidade com outros assuntos, né, Léo? Não vamos misturar para não sair do foco, que essa é histórica. Muito bem, para iniciarmos aqui, já está na tela, a vereadora Márcia Viviane. Vereadora Viviane, boa tarde, obrigado por aceitar o convite, Viviane. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer estar novamente aqui na Melodia FM, né, batendo um papo aí com todos os ouvintes aqui de Vitória da Conquista e região, que agradeço aqui a oportunidade. Viviane, antes de entrarmos exatamente aqui na pauta, nós já sabemos, mas não necessariamente os ouvintes saibam, quem é Viviane? Viviane é uma mulher, né, feminista, né, nascida na capital, em São Paulo, mas moro aqui em Vitória da Conquista desde a minha primeira infância, né, desde os 4 anos de idade. Meu pai é de Jequié, minha mãe é de Anápolis, Goiás, mas, né, todos vieram fazer realmente, né, começar a vida aqui em Vitória da Conquista. E aqui a gente fixou residência, né, que eu morei, saí apenas para estudar em Jequié, quando eu fiz minha primeira graduação, que foi em enfermagem, voltei e trabalhei aqui pela região de Vitória, da cidade aqui em torno, e tive a oportunidade, né, quando estava implantando o Sistema Único de Saúde, desde 97, na primeira gestão do prefeito Dr. Guilherme Menezes, eu vim para aqui em 99. E aqui fiquei, né, trabalhando como enfermeira de saúde da família do CSU, ali na Urbis 2, Urbis 3, né, todos aqueles bairros ali. Depois fui convidada para fazer parte da Secretaria Municipal de Saúde enquanto gestora. E em 2010, fui convidada pelo prefeito Guilherme a assumir a parte da Secretaria de Saúde, onde eu fiquei de 2010 até 2016, quando eu descompatibilizei para colocar o meu nome à disposição, né, para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, representando, né, o legado do Partido dos Trabalhadores nos 20 anos de gestão municipal, principalmente nos avanços da saúde e defesa do SUS. Então, nunca tive familiar político, né? Não sou política de herdeira, né? Foi, na verdade, por um legado mesmo construído coletivamente, inclusive toda essa, né, campanha, a primeira campanha em torno do meu nome, foi uma campanha coletiva, principalmente formada ali naquele momento por profissionais da saúde, né? E aí, tive o êxito na primeira campanha, né? Com 5 votos apenas de diferença do vereador Júlio, que já era vereador na época, né? Nossa diferença ele foi 1.750 votos, eu tive 1.755. Então, foi uma disputa bem acirrada. E aí, eu entrei na Câmara, né? Pela primeira experiência no Legislativo, que é muito diferente do Executivo, né? Então, assim, naquele primeiro momento, eu, né, fiquei bem surpresa com o Legislativo Municipal, né? Aprendendo realmente todo o trâmite, como é o trabalho. É um trabalho mais, né, voltado para a sociedade, porém você não tem poder, né, eu digo assim, o poder da caneta para estar executando obras, serviços. A nossa parte mesmo é de fiscalização, que é muito importante, né? O vereador, ele tem a função
primordial dele de fiscalizar e de legislar, criar as leis, que são leis importantes, né, para a própria administração do município e ser a caixa mesmo de ressonância, né? Eu falo que é o elo de ligação, o vereador é o elo de ligação entre a comunidade, né, e o executivo municipal. É ele que tem que estar nas bases, né, ouvindo a comunidade, fazendo esse trabalho mesmo de escuta, né, e de briga mesmo, a boa briga, né, para que os benefícios e os problemas eles sejam resolvidos. Então, né, sou enfermeira de formação, advogada também, né, de segunda formação, mas toda a minha área de atuação sempre foi no SUS e após, né, o meu ingresso no Legislativo, também a questão das mulheres. É o terceiro mandato mesmo? É o terceiro mandato. Inclusive, a vereadora Márcia Viviane foi eleita presidente do Diretório Municipal aqui do Partido dos Trabalhadores em Vitória da Conquista. A escolha ocorreu neste domingo, dia 6 de julho, durante um processo de eleição diretas, né? Aí da sigla, realizado no Instituto de Educação Euclides Dantas, reunindo militantes, lideranças políticas e representantes de diversos correntes internos do partido. Com a trajetória marcada pelo seu compromisso com o serviço público, a vereadora Márcia Viviane é enfermeira, como acabou de dizer, advogada e ex-secretária municipal de saúde. Atualmente, no terceiro mandato como vereadora, ela disputou a presidência do diretório com outros 2 nomes, consolidando sua vitória em uma eleição considerada simbólica e sua capacidade de unificação e representatividade. O seu mandato é uma caixinha de surpresa, né, doutora? É uma caixinha de surpresa. Porque no primeiro mandato plantou uma sementinha, o segundo mandato continuou. Eu posso considerar que o terceiro mandato você colheu, porque agora foi histórico, né? Presidente aí da Comissão de Mulheres, líder de oposição, presidente agora do PT municipal. Então, o PT acertou na estratégia? Bem, Lu, eu acho que tudo é uma construção coletiva, né? Eu sempre falo que eu não sou candidata de mim mesma, né? Desde que foi a primeira, né, vez para dar o nome, colocar o nome à disposição do próprio partido, porque sem partido você não pode ir para uma disputa eleitoral. Então, né, fazer esse diálogo interno no partido, com os apoiadores, né, levar para a sociedade essa importância, né, de ter mais mulheres, inclusive, nos espaços, né, de poder e decisão, e tem que começar pelos partidos. Então, a gente tem uma dívida histórica, né, eu não digo só do PT, mas o PT também precisava fazer esse dever de casa, porque nós só tivemos até hoje, né, mais de 40 anos da existência do PT aqui no nosso município, nós só tivemos 2 mulheres eleitas para a presidência, né? Embora nós tivemos a oportunidade de ter 3 mulheres, porque uma terminou um mandato de um outro dirigente, né, que não terminou. Então, foram 2 mulheres que foram eleitas. Então, a gente teve a oportunidade, né, de ter o nome de uma mulher na disputa interna do partido, né, porque é o único partido que faz eleição, tanto para presidente quanto para seus dirigentes. Então, além de eleger, né, no dia 6, os presidentes municipais, estaduais e nacionais, nós também fizemos eleição para os dirigentes que vão compor a executiva e também o diretório, porque é uma gestão plural. Então, o presidente ele não tem plenos poderes, né? A gente tem um colegiado, que é formado por executivo e diretório, que vai tomar todas as decisões, né, do partido. Mas nós apresentamos nossa tese, né, com o nosso agrupamento, fizemos diálogo com todas as correntes internas do PT, né? Não tivemos unanimidade no sentido, né, de todas as correntes. Nós tivemos 2, né, companheiros que também disputaram a presidência, mas de uma forma muito, eu digo assim, harmoniosa, né, com união, entendendo mesmo que o objetivo dos 3 candidatos que estavam ali colocando o seu nome na disputa era ter um PT cada vez mais vivo, inclusivo, que dialoga realmente com a sociedade e principalmente com a classe trabalhadora. Porque, né, eu falo que o princípio, né, da criação do partido foi esse diálogo mesmo, né, de representatividade com a classe trabalhadora, que é a maior classe que tem no país, né? A gente não tem maior classe de empresários, né, de classe média. É o trabalhador e a trabalhadora. Então, é com esse intuito, né, de renovação também, né? Não só a questão do gênero, mas também, né, a gente trazer mais juventude. A gente sabe que a gente precisa fazer essa transição, né, intergeracional nos partidos, e o Partido dos Trabalhadores ele precisa ter isso como uma pauta prioritária. Vereadora, esse ano ainda em Salvador teve uma reunião com todos o PT, né, no geral, já para articular as eleições de 2026. E uma fala, se eu não me engano, o ex-presidente, ele dizia assim, nós vamos começar a articular, nós estamos trabalhando. Então, o PT está dando a cara para bater,
antecipadamente dos outros, que tem muito partido ainda, dependendo de Acomodado. sigla partidária, que está bem escondidinho. Justamente. Né? E aqui em Vitória da Conquista nós temos 3 partidos que tá dando a cara para bater, que é o PT, o União Brasil e o MDB, porque tem a vereadora Cris Rocha, Sim. que também São está brigando. os 3 lados, né? Não, é o e tem- progressista, o conservador tem e o PL meio. aí com o presidente da Câmara também, E o essa Centrão. disputa, mas se percebe que ainda está muito escondido. Isso. Então, minha pergunta para a vereadora é o seguinte, agora a responsabilidade como presidente, já no período, um ano das eleições, é agora a questão de articulações, porque a vereadora tem ao seu lado grandes lideranças, que é Guilherme, né, o ex-prefeito, e temos agora Jorge Sola, que também é um grande deputado federal, que representou muito bem a saúde e que tem votos aqui em Vitória da Conquista. Como é que vai ser a articulação do PT, principalmente para puxar essas mulheres que está aí ainda tímida, querendo ser candidata a deputada? Porque eu quero ver Vitória da Conquista tendo mulheres deputadas, viu? Ô, Lu, eu também, viu? Eu acho que a nossa bandeira principal, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa transição mesmo de gênero, né? Porque, infelizmente, a fotografia do poder, ela é mais com homens e nada contra os homens, né? Mas eu falo porque para os homens é lugar de privilégio, porque esses espaços foram construídos pela sociedade patriarcal, né? Por sociedade machista, esses lugares foram construídos para os homens, né? A mulher adquiriu o direito de votar, né, como bandeira de luta a partir de 1992. Então, é muito recente esse período de conquista do voto feminino. E aí, quiçá, a gente está colocando os nossos nomes, né, para ser presidente de partidos, para estar disputando as eleições, porque não é fácil, né? Eu falo que não é fácil nem para uma mulher de direita ou mulher de esquerda ou de centro-esquerda ser candidata. Né? Porque as estruturas partidárias, as estruturas da sociedade, ela ainda está muito com essa questão do homem, né? Então, assim, a gente fala assim, mas as mulheres são maioria da população, maioria do eleitorado, mas a gente tem baixa representatividade. Você vê que é uma transformação realmente, né, da sociedade, para que a gente possa ter essa representatividade que hoje já é demonstrada pelos números, né, de eleitoras, mulheres, para, né, chegar até os cargos, né, seja do executivo, né, seja no cargo do legislativo, em todas as esferas. Então, eu espero que em 2026, e outra, uma novidade que eu falo que é muito importante, que o PT na Bahia, né, nós tivemos muitas mulheres eleitas como presidente dos diretórios. Então, isso já vai fazer ali uma tensão, né, uma boa disputa interna, né, em relação aos nomes de escolhas, né, para as legendas, para o ano que vem, né, para as disputas de deputado estadual e deputado federal, né, para a gente ter mais mulheres também compondo não só a cota dos 30%, mas que essas mulheres tenham condições, né, de disputa real, porque não adianta apenas a gente cumprir cota, né, para que os homens sejam candidatos. Infelizmente, muitas vezes é o que isso acontece. Então, a gente não vai aceitar isso, né, com certeza no Partido dos Trabalhadores, e aqui em Vitória da Conquista a gente vai fazer a busca dessa unidade. Nós temos deputados Zé Raimundo, Valdenor, que apoiou a nossa candidatura, né? O deputado Valmir Assunção, junto com Lucinha do MST, que tem a corrente da EPS representada aqui por Beth, né, que foi também candidata a vereadora, e Jorge Sola, né, deputado aí federal, Xandó, Jacaré. Então, a gente tem uma grande, né, um grupo de pessoas do partido, né, que fez o apoio à nossa candidatura, e que a gente vai caminhar junto, né, e fazer esse diálogo e atração também para militantes, né, aqueles que não são filiados ao partido, mas que têm essa, a gente fala, né, que é aquele militante de esquerda, né, que ele também possa se aproximar, porque a gente tem uma tarefa aí, né, como você falou, urgente, né? Primeiro a gente tem que fazer todo o trabalho interno do partido, nessa composição de executiva, diretório, fazer o planejamento das principais atividades, e a grande tarefa, que é a coordenação da campanha de Lula, se for Lula para 2026, e Jerônimo, né? E das proporcionais. Então, é tudo muito rápido e dinâmico. E não é fácil fazer uma articulação política, não. Porque você tem que analisar quem é que tem aquele preparo para poder ir. Inclusive, o governador, agora no São João, ele deu muito suporte, né, aqui o São João, que o governo do estado também fez esse investimento. Isso. E ao lado dele estava a Roberta Santana, né, a secretária de saúde do estado, que dessa vez ela resolveu se aparecer. Porque ela andava muito bem escondidinha, e agora ela foi mostrar a importância da mulher também nessa parte. Então, essa articulação toda vai exigir muito, já está tendo essas articulações para puxar. Eu acho que já está bem definido, né? Acho que está bem definido assim, as nossas principais tarefas, né?
A gente só vai tomar posse a partir de setembro, né? A data provavelmente 14 de setembro. Aí o PT já tem os congressos, né? Os congressos municipais, estaduais e nacionais, né? Com todos os delegados. E aí é tudo, né? Muito bem organizado. É um partido muito orgânico, organizado, com regimento, né? Com as suas resoluções muito bem definidas. E aí a gente tem que ir para campo, né? Eu falo que essa articulação aqui é importante, porque a gente tem não é só o PT, a gente tem todos os partidos, né? Que aí, como o Léo falou, né? Os partidos progressistas, os partidos que estão na base do governador, né? Que a gente chama hoje, na base do governo, que a gente também precisa dialogar, né? Porque aí não é um protagonismo apenas de um partido, é de uma frente. Né? E essa articulação realmente ela precisa de muito diálogo, muita paciência, muito jogo de cintura, e fazer com que as pessoas elas possam entender que elas não vão estar ali cumprindo uma tarefa, mas elas são protagonistas. Né? Então, fazer essa divisão realmente para que todo mundo possa cumprir um papel importante. Vereadora Viviane, aproveitando o gancho do que a senhora falou, né, de dialogar, costurar relações, eu pergunto para a senhora no âmbito nacional. As pessoas votam. A gente não usa hoje corriqueiramente os termos direita e esquerda, por isso que a gente já fala progressistas, conservadores, centro-direita, centro-esquerda, etc. A senhora acha que o eleitorado hoje está escolhendo pelo grupo e não mais por aquela ideologia do PT raiz ou da direita raiz, dos tucanos, do PSDB? Eu estou dizendo isso porque eu venho, enquanto profissional, de uma formação em jornalismo em São Paulo, e eu trabalhei como jornalista, como assessor de comunicação. Minha última atuação em São Paulo foi na gestão do prefeito Fernando Haddad, como mestre de cerimônias e como jornalista. Mas antes disso, prestei serviços no governo do Alckmin, em São Paulo, do Serra. Até aquele momento ali, quando Marta foi prefeita, que eu estava entrando na faculdade nos anos 2000, você percebia essa dualidade. E aí, hoje, quem é o eleitor da direita ou da esquerda, se a gente utilizasse esse nome ainda? Bem, você tocou num ponto assim, que eu acho que é crucial. Né? Eu acho que hoje, como a gente vem, né, estudando, vendo pesquisa, vendo inclusive os resultados eleitorais. Né? Você vê, Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos. E quando você vai para o Congresso, qual é o perfil do Congresso? Maioria, né, de centro-direita ou conservadores. Se a gente for colocar, por isso as dificuldades, inclusive, da governança. Né? A gente tem várias questões aí, nuances, né, do Congresso Nacional que reflete isso muito, né? Hoje, se Lula tivesse, o voto de Lula fosse casado com o alinhamento da esquerda ou dos progressistas, do centro-esquerda, ele teria maioria no Congresso. Né? Então, a gente vê que a sociedade ela mudou muito. Eu acho que essa questão da formação política a gente precisa retomar. Independente se a pessoa ela vai se caracterizar como esquerda ou como direita, mas a gente precisa fazer formação política para que as pessoas possam compreender esse sentido do que é uma classe trabalhadora, do porquê que a gente luta por direitos, né? Por que a gente briga por uma democracia, que essa democracia ela seja realmente consolidada, para a gente não ter ataques à democracia, que vai tirar esses direitos fundamentais, que inclusive estão na Constituição desde 1988. Então, eu acho que hoje a gente tem uma sociedade que não quer discutir política, principalmente os jovens. Né? Então, quando você fala assim, voltar essa questão de ser uma esquerda de raiz, né, ou da própria direita, com suas pautas, né? Cada um tem as suas pautas que defendem, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores, né, principalmente eu trazendo a tarefa, né, para o nosso partido, é investir em formação política. Porque essa questão de discutir o que é uma classe, o que é uma Constituição Federal, como se deu essa contribuição, e isso não pode ficar apenas na academia, nos cursos de direito, nos cursos de sociologia, de filosofia, né, ciências políticas. Isso tem que ser levado para a sociedade. O trabalhador que está lá na ponta, que trabalha numa fábrica, seja ali na DAS, ele tem que entender por que tem regulamentação da CLT, ele tem que entender por que o trabalho, a gente luta por uma escala, para o fim de uma escala 6x1, que a gente não está prejudicando o patrão, a gente não está prejudicando o empresário, mas a gente está lutando para que ele tenha condições mais dignas, que ele possa repousar mais, que ele possa conviver com a família dele. Então, assim, agora mesmo a pauta de isenção do imposto de renda
para as pessoas que ganham até 5 mil e a taxação, né, daqueles que super ganham ricos. 50 mil, então, é o mínimo da população, mas que concentram a renda. Então, a gente precisa levar essa narrativa para que a população possa compreender o que está em jogo na balança. Então, para além de ser de esquerda ou direita, o que eu penso é que a gente precisa criar diálogo com a sociedade, de ela começar a se entender do que ela é, qual o pertencimento, aonde ela pertence e que classe. Ela pertence, o sentimento de classe. Eu acho que a gente perdeu o sentimento de classe. Então, não politizado, quando eu digo não politizado, é porque não tem interesse, quando a senhora falou de jovens, né? Essa geração Z, Y e tal, eles votam baseados em quê? Se é que votam? Eu creio que muitos votam, porque a gente tem uma percentagem aí de jovens votando. Mas eu acho que falta essa formação política. Então, vai muito pelas redes sociais. Hoje as redes sociais ganharam uma dimensão que, inclusive, nós, partidos de esquerda, precisamos também, entendeu? Fazer uma reforma, né, interna da comunicação. Porque a gente não consegue ganhar várias vezes as narrativas com aqueles que estão, inclusive, noticiando, né, falsas informações, que a gente chama de fake news, né? As mentiras nas redes sociais. E isso toma uma dimensão tão grande, né? E a gente não consegue ir na mesma velocidade. Então, assim, o mundo mudou. Né? Os jovens são outros, não é o mesmo jovem quando eu tinha 17 anos. Meus filhos têm 17 anos, eu sou mãe de trigêmeos, eu vejo, né, como meus filhos pensam, a velocidade das informações. Tem hora que elas trazem informações que eu não sabia. Então, assim, o TikTok, essa questão do Instagram, né? Vocês que estão aí, né? Que tem blog, que tem... Então, assim... Então, a gente precisa acompanhar a mudança do mundo. Então, eu não digo nem que os jovens eles não têm interesse da política, mas como a gente atraí-los para fazer esse diálogo. Porque é diferente, né? A metodologia da minha época. Hoje eu falo, as pessoas querem informação muito rápida e a gente precisa compreender um pouco, né, desse mundo. Ô Viviane, antes de Lu trazer mais itens da pauta, como a gente falou do macro, Sim. então para fechar esse assunto aqui, quando a senhora fala de trazer o jovem para a pauta, realmente, na minha época, eu sou filho de bancário, que era sindicalista. Então, eu vim daquele momento, não é que eu vivi lá, viu? Naquela época, não. Eu entendo, você é filho de bancada daquela sindicalista e eu sou filho de um funcionário da Câmara há 30 anos. Pois bem. Presidente da Câmara. Então, você está ligado por onde sai meu legado político. Então, mas a gente teve esse contato, né? a gente teve Legado. história. Então, eu aprendi no ensino médio sobre a Constituição de 88. Ponto. Então, a gente falou do macro, vereadora. Aí eu quero saber da senhora, vindo agora, afunilando, porque eu falei assim, eu perguntei, as pessoas votam hoje em dia pelo grupo ou pela essência de cada projeto político? A senhora já falou. E a gente sabe quando a gente chega no município, que é o final que é a ponta da corda, as pessoas votam pela amizade, votam pelo benefício e etc. E aí, qual é a estratégia do partido que a senhora representa agora, não da senhora, porque a senhora foi eleita por talvez atuação na área de saúde, etc. Mas no âmbito geral. É a mesma coisa, eu acho que é a mesma questão. É a gente ter essa questão da consciência política. Né? A pessoa entender que ela é uma cidadã, um cidadão de direitos, que nada vem para a gente por mediante favor. Então, quando você acessa uma porta de entrada, seja ela no Sistema Único de Saúde, na sua unidade básica, uma consulta médica, um exame, um remédio, seja uma vaga na escola, numa creche, aquilo ali não é um favor de A ou de B, é um direito dela. Então, quando a gente tem uma gestão municipal que coloca uma lâmpada, que asfalta uma rua, mesmo mediante a empréstimo ou emenda, é um direito da população. Ter moradia, né, ter saneamento básico, ter saúde de qualidade, educação, é direito. E muitas vezes, justamente por essa vulnerabilidade das pessoas, empobrecimento das famílias, depois da pandemia de 2020 para cá, as famílias ficaram mais pobres, mais vulneráveis. Então, essa questão da troca ela é muito cruel. Né? Eu acho que até quem faz isso enquanto, né, um político, né, um formador de opinião, ele está cometendo um crime. É crime. Né? Você obter votos, né, mediante troca de favores ou influência. Então,
cabe à população, por isso que eu falo da formação política. Né? Essa formação não é de ser esquerda ou de direita, mas é saber, o cidadão, ele saber quais são os direitos dele. Porque ele vai conseguir também se impor, né, diante dessas pessoas que usam desses privilégios que muitas vezes se tem. Né? Como é que eu vou levar uma água para uma comunidade da zona rural, né, por meio de um carro-pipa, e eu vou dizer que aquela água é dada por A ou por B? Aquilo é um direito. A água, ela precisa chegar, a saúde precisa chegar, a estrada boa precisa chegar onde as pessoas moram. Né? A Constituição diz que é direito de ir e vir. Então, se eu estou enquanto gestora ou enquanto vereadora, compondo ali o legislativo, a gente precisa que esses direitos que as pessoas têm, eles precisam chegar na comunidade com qualidade. Não é favor, é direito. Então, é a questão mesmo do exercício da cidadania. Quanto mais consciência, quanto mais cidadãos conscientes, menos pessoas ruins a gente vai ter nesses espaços de poder e de decisão. Eu acho que a fala aí foi de uma vereadora de oposição, um líder de oposição. Vereadora, eu venho falando desde o ano passado aqui no programa de que essas eleições, por exemplo, municipais, ela teve histórica, né? Porque os eleitores, você via que eles não queriam saber de confusão, eles queriam saber de plano de governo, eles queriam saber o que realmente os vereadores estavam apresentando. E os vereadores que foram eleitos fizeram uma Câmara de Vereadores, já comparando seus 2 mandatos com a Câmara de agora, é uma Câmara, no meu ponto de vista, ela modificou, ela mudou. Porque eu estou percebendo que mesmo que tenha as questões de direita, de oposição, mas acaba todo mundo pensando no coletivo, deixando um pouco de lado essa questão partidária e brigando pelo direito da população. Essa Câmara nova que está pensando nisso, porque a gente sabe que tem vereadores que é de um mandato só, mas tem vereadores que são de vários mandatos, pelo trabalho que eles estão fazendo agora. Essa articulação, a senhora acredita que o partido também ela deve olhar sem a questão partidária e olhar mais para a população nesse sentido? Sim, eu creio que, como eu falei, a gente precisa do partido para ter, né, legenda. Nenhum vereador ali, ele pode dizer que ele não tem partido, que ele é partidário, porque ele pertence a um partido, seja ele progressista, de direita, conservador, mas ele depende do partido, inclusive, para se candidatar. Né? E quando a gente pensa assim, a questões partidárias, a gente precisa entender quais são os princípios dos partidos. Né? E quando eu acho que para nós que somos de esquerda, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós temos um modo de legislar. Temos um modo de governar e modo do PT de legislar, que tem os princípios fundamentais. E cada um tem seu perfil. Justamente. Então, a gente não pode fugir de certos princípios, né, que são basilares, né, do modo petista, ou de legislar ou de governar, que é representar principalmente a classe trabalhadora, de justiça social. É de dividir mesmo o orçamento, né, é de olhar que aquela trabalhadora ela precisa ter acesso à saúde, à educação, que o filho dela precisa estar na escola, que aquele filho daquela mãe trabalhadora, ela precisa adentrar na universidade, que seja universidade pública e pública de qualidade, né, que todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, de gênero, né, de classe social, tenham seus direitos garantidos. E por isso que a gente precisa fazer o equilíbrio, né, ter as cotas, ter os programas, como agora o programa Pé de Meia, né, do governo do estado, para garantir a presença do aluno na escola, para ele permanecer, porque a taxa de evasão é muito alta. E aí você fala, por que a taxa de evasão? Porque a escola às vezes não é atrativa, é multicausal. Mas você tendo um programa que garante a permanência, você dá oportunidade àquele aluno a mudar de vida. Porque só é possível a gente mudar, transformar uma sociedade pela educação. Não vejo outra forma, se não for pela educação, né? Para a gente poder adentrar na universidade, ter a oportunidade de cursar, né, um nível superior, depois ir para um programa de pós-graduação, né, e ter a oportunidade de emprego, né, ter a oportunidade de se trabalhar. Então, tem diretrizes, né, que estão ali imbuídas nos partidos, que principalmente o meu partido, o nosso partido, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, para que a gente, inclusive, não seja fisgado por algumas pautas fáceis, né, de negociações, né, fazer do partido balcão de negócio só para dar a legenda para a pessoa ir lá e se candidatar, conseguir a legenda e depois ser eleito e não ter, né, a organicidade partidária. Então, assim, são tarefas que eu digo que vão se sobrepondo.
né? A gente precisa fazer articulação, a gente precisa pensar na cidade. E a gente não é oposição porque a gente é contra a cidade. A gente é oposição porque é ideologicamente. Mas a gente contribui para o desenvolvimento da cidade. Porque quando a gente fiscaliza, quando a gente faz uma denúncia, quando a gente, inclusive, vai para uma reunião com o secretariado, vai para uma reunião com a prefeita, leva uma pauta de uma comunidade, leva uma pauta de um grupo, você está querendo que essa cidade ela seja bem governada, né? Bem, que com as políticas públicas, principalmente, cheguem para todos e para todas. Né? Então, o papel é desafiador. Né? E a Câmara, como você bem pontuou, com essa mudança, hoje eu percebo, né, uma grande maioria de vereadores muito ativos. Né? Isso é bom. Né? Vereadores que estão nos bairros, na zona rural. E isso é bom, inclusive, para a gente ir perdendo um pouco daqueles currais eleitorais. Né? Que fala assim, esse bairro é de fulano, aquele bairro é de cicrano. Não. Hoje, eu acho que a cidade, todos nós pertencemos. A cidade é a zona rural. Tem cheio de pessoas indo nas sessões da Câmara. As sessões estão mais movimentadas, né? Tem os vereadores que são chegantes com aquele gás, né, novo, assim, para trabalhar. E a gente precisa se respeitar, né, enquanto pares, né? Ter os nossos discursos inflamados, mais acalorados quando necessário, mas no respeito. Eu acho que não pode fugir, né, realmente ali do respeito para a gente não estar precisando acionar, né, os comitês de éticas e as demais. Agora, eu quero que a senhora me corrija numa pergunta, vereadora. Porque eu percebo que o PT está mudando muito o perfil dela. Tipo, antigamente as pessoas falavam assim, o PT é de briga, tinha medo do PT, tinha aquele receio. Hoje eu vejo um PT mais do diálogo. Né? Tá vendo aí muitas entregas, o governo do estado fez muitas entregas aí em vários municípios de ambulâncias, fez entrega de obras, puxou mais os prefeitos para comunicação, porque o gabinete do governador, com todo o respeito, era muito fechado. E agora ele está abrindo mais essas portas. E, se eu não me engano, o coordenador geral da campanha dele, que organizou a campanha dele, hoje é prefeito de Camaçari, se eu não me engano. Não, é a esposa. Não, é ele, Caetano. Caetano. Isso. É isso. Então, assim... A esposa é deputada federal. Essa visão, isso aí também faz parte de uma articulação. Não estou dizendo que seja só em 2026, que essa mudança já vem de um tempinho para cá. Antes de 2024, se eu não me engano, já vê isso. Então, isso aí, qual é o lado positivo dessa diferença que as pessoas possam ver? Porque eu tô percebendo muito o diálogo do que briga. Não, é importante. Eu acho que o diálogo ele é essencial. Né? Eu acho que você ter seu posicionamento, né, é importante. Você não tem como impor também seu posicionamento. Né? Eu acho que tem uns momentos que você vai ser mais dura, né? Mas para um gestor, né, como o governador Jerônimo, até o próprio a prefeitura, né, eu falo que está no executivo, tem que ter a questão do republicanismo. Né? A gente precisa entender que acabou a eleição, eu sempre penso dessa forma, como o doutor Guilherme sempre diz, acabou a eleição, desarma os palanques políticos e você vai trabalhar para todos, independente se A ou B votou. É claro que essa oportunidade que Jerônimo deu aos prefeitos de se aproximarem mais do governo, né, isso também é uma estratégia política. Né, porque os municípios precisam do governo do estado, né, para que as políticas elas possam ser efetivadas e chegar, e que chegue até mais perto dos baianos. Né? Então, eu acho que é importante essa amplitude, né, essa base de diálogo. Né? A gente tem partidos como o PSD, né, que a maioria dos municípios hoje da Bahia, eles estão, né, são da base do PSD. Então, isso já mostra uma nova realidade, que é um partido mais dali do centro, né, faz também esse papel. Então, eu acho que Jerônimo também tem esse perfil, né, de ter um diálogo, de ser uma pessoa de mais fácil também acesso, né, também. Então, é importante. Eu acho que o diálogo, ele sempre tem que existir. Né, eu acho que só quem ganha é a população. Eu acho que o produto final de todos nós, né, que estamos... que fomos eleitos pela população, é devolver, né, um serviço, né, em serviço para a comunidade, né? E outra coisa, Léo Pereira, é porque eu vou na sessão, mas às vezes eu evito até ir muito na sessão, mas às vezes que eu acompanho, eu percebo assim, por exemplo, os próprios vereadores do próprio PT, eles próprios mesmo ficam brigando mesmo, enfrentando o governador, de dizer, não, queremos isso. É um perfil totalmente mais diferente, não é aquele vereador de antes que se calava, não. Os vereadores estão realmente cobrando da própria coligação. Um dos exemplos nós temos aí, Fernando Jacaré, por exemplo, é um que mais cobra do próprio governo. Então, não dizer assim, os vereadores é de oposição, mas não cobram, ficam caladinhos.
Não, isso já é o perfil da nova Câmara, porque a Câmara passada não tinha esse perfil, não. Bem, a gente precisa, né, independente do governo, e principalmente se o governo é nosso, eu falo assim, que somos do partido, quem está coligado, né, e não é só o PT, né, lá a gente tem PSD, tem PSB, tem PCdoB, né, que faz parte da aliança, a gente tem mais uma obrigação ainda de cobrar, né, porque a gente ajudou a eleger esse governo pertence a nós, e a gente tem mais ainda. E né? eles precisam de vocês também. Justamente. Então, a gente tem ainda essa tarefa a mais também, né? De fazer essa cobrança, né? Junto ao governo do Estado, junto ao próprio governo federal. Né? Então, se a gente precisa... E a gente tem um bom trâmite. Eu acho que, assim, independente de ser de situação, né, do governo do Estado, mas as secretarias, né, elas são abertas. Né? Isso facilita muito. Né, esse diálogo, essa busca realmente, né, do produto final para, né, aqui o morador, né, da nossa cidade. Eu acho que a gente tem muito que ganhar. Vereadora, antes de finalizarmos aqui, eu quero fazer um ping-pong, papum, agora 2 horas e 6 minutos, mas Lu, faça suas considerações, que depois eu vou pedir para a Andresa, a assessora da vereadora Viviane, gravar, que eu vou fazer um ping-pong aqui. Lembra do pinga-fogo que tinha, vereadora? Não tô lembrando não, viu, Léo? Você tá muito mais velho do que eu. Aí, me entregou aí, ó. Você esses dias não quis entregar a minha idade. Ele esses dias não quis entregar a minha idade nem de Daniela Oliveira, né? Sim. Porque ia calcular pela idade dele. Agora, Sim. a vereadora porque os fatos históricos... Vai entregar a sua idade. Muito obrigada, viu, Viviane? Tá vendo? A mulher defende outra mulher. Tá eu tô percebendo mesmo. Jonathan, faz alguma coisa, meu amigo. Jonathan quietinho ali, ó. Fica quieto, porque a Andressa tá aí do seu lado. Aí vai ser outra pressão do seu lado. Nós somos maioria aqui, viu, Léo? Você não aguenta pressão não, Nós Jonathan. somos maioria, Léo. Não, mas é algo de... uma curiosidade coletiva. Mas aí, Lu, faça suas considerações aí, que aí eu vou só perguntar aqui. São 2 coisas só. Pode ir, Lu. Eu já fiquei preocupada, viu? Você ficou? Com esse ping-pong Eu não fiquei, não. Gostei. Vai lá, Lu, que eu tô esperando aqui pra eu finalizar. Censurado. Não, quando a pessoa às vezes está diante da justiça, ela tem o direito de permanecer calado, né? A senhora é advogada também. E no jornalismo a gente pode? Aí a gente vai dizer, se fosse uma matéria escrita, né? Não, mas aí você não olha para a vereadora, não, você olha para a assessoria da vereadora. Se pode ou não, que ela vai te dar... Pelo olhar dela, a altura dela, né? Você vê que ali tem mais de 1 metro, né? Mais de 2. Isso. Eu ia perguntar se a Andresa era a segurança da vereadora ou a assessora. Os dois. Os dois, E aí vem das forças policiais. Que meu segurança é desse tamanho, é 1,5 metro, viu? Ô, gente... Aí é das forças policiais ali, viu? Agora tu imagina quando Viviane está na companhia de Jorge Sola e de Andresa. Imagina. Deve ficar baixinha, né? E eu sou estatura média, né, Lu? Eu tenho 1,64. Pois é. Mas diante desse povo mais gigante. Sua equipe é gigante, é gigantismo. Bora lá, então. Vereadora Viviane, vamos lá. 1 hora e 8 minutos agora. Porque a Andresa já está ali no relógio batendo assim, né? Porque a vereadora tem outro compromisso. Vamos lá. Vereadora, no âmbito nacional, pelo que a senhora sabe oficialmente ou extraoficial, quem será o candidato? Eu espero que seja Lula. Se não for Lula, quem está aí na sequência? Arrisca, até como... opinião pessoal, que o partido não vai perseguir por isso, não. Dá vontade de dar opinião também. Espera que depois a gente fala a nossa. Isso aí não, gente. Isso aí não. Não tenho... O partido censura, se a senhora fala assim, eu se gostaria... Se fosse minha escolha, né, própria, eu queria uma mulher, Gleice Hoffmann. Pronto. Aí, exato. Aí, tranquilo e calmo aqui, ó. Vamos lá. No nível municipal, nós temos, em conversa de corredor, do lado da situação... Quando a gente diz situação e oposição aqui, não é direita e esquerda, viu, gente? É quem está na gestão e quem não está. Pronto, não é quem é contra, quem é rival, quem é inimigo, nada. Então, nas conversas de corredor, Sheila finaliza com chave de ouro pela história política dela, da mãe dela, da família toda. E aí existe a probabilidade de Aloysio Alain, o vice, e Coronel Ivanildo. Ponto. Não coloca Kion aí no meio também. Quem? Kion. O ex-prefeito de Belo Campo. Mas eu digo, não sei se Quinho é da turma
dela, da prefeita. Não. Mais pra cá, pra gente. Pronto. Que é PSD. Isso, então, do lado dela, o que eu ouço é isso. Do lado dos partidos que compõem, neste momento, a gestão que vocês estão, não dizendo que até lá pode ter costurar outras coisas. Quem que estaria possível, provável para ser? Bem, a gente ainda, como eu falei, a discussão do partido, ela se dá coletivamente, né? Então, a gente cumpriu a tarefa agora, que foi a tarefa do PED, já pensando em 2026, né? Pensar em 2028 passa por 2026. Então, assim, eu não participei de nenhuma conversa, nem em âmbito estadual, nem aqui a nível municipal, nesses últimos meses, mesmo após a nossa derrota, né? A derrota da frente partidária que compôs a esquerda e apoiou o nosso brilhante deputado federal, Valdenor Pereira, nós não tivemos discussão de nenhum nome. Né? Então, a gente sabe que temos bons nomes, né? Eu falo que a gente tem aí uma tarefa, né, bem árdua a ser cumprida, porque a gente tem bons nomes para escalar para uma única posição, que é colocar o nome, né, para fazer uma disputa para 2028. Com certeza, né, o que eu posso assim afirmar, e com certeza o PT ele vai ter nome Muito para a bem. disputa eleitoral. Tem tempo ainda para construir. Temos. É porque o foco do PT é 2026, né? Nossa tarefa agora é 2026. Que é a missão de fazer as articulações. Tem vários nomes ainda aí pelo PT, Sim, com né, certeza. de possibilidades que, na minha opinião, são nomes que vai surpreender, viu? E quem sabe em 2028 a gente já vem com um nome, né, de renovação, nome. É porque tudo vai para depender cumprir agora, essa né? tarefa, inclusive, né, que a gente tanto está colocando como uma pauta prioritária. Renovação no sentido feminino não vai precisar, porque a gente já teve agora, né? A própria, na época, vice, dona Irma Lemos, agora a prefeita e tal. Mas renovação no sentido de... parece um pleonasmo, né? Uma coisa nova, não necessariamente de idade. Sim, porque as coisas vão passando. Valdenor, Zé Raimundo, esse pessoal tem já outros pontos para... Consolidados, né? Seus legados consolidados. Pronto, agora tem que oxigenar. Com certeza. Vamos que vamos, Lu? Gente, o papo tá tão bom, não dá nem vontade de encerrar o programa, viu? Eu também gostei. O vereador Senhora, volta aqui mais vezes. nós pode vamos- me convidar, quero Tá ver. vendo? Viu aí, Andressa? E a segurança vem também. E aí, Mas agora... eu gostei muito. Muito bem. Muito obrigado, Viviane. Inclusive, a senhora... eu coloquei o link aqui, já tinha ouvido falar, né? Coloquei o link no grupo da família. A senhora morou no condomínio do que meu tio mora, Beto, Ladeia. Sim, Beto Meio vou Quilo. voltar pra lá. É. Vou voltar pra lá. Ô, aí, ó, tá Condomínio vendo? Morada da Primavera. Beto é meu amigo. Nai, os filhos. Isso, Ícaro Vi pequeno, Letícia e Ícaro. Ícaro é tão resenhista que eu perguntei qual o nome aí mesmo do condomínio. A vereadora respondeu, Morada Da Primavera. da Primavera. E ele veio esculhambando, colocando Alphaville 3 aqui. É a cara dele. É a cara de Ícaro. O pessoal- e os Doutor moradores Ícaro aí, ó. agora, né? Porque se falar Ícaro, ele não me atende Olha, mais. os moradores aí do condomínio já vai ter uma vereadora lá representando Já eles. tinha. Já tinha. Morei lá até 2020. Aí agora eu vou retornar. Olha. Foi, que meu tio falou, a Viviane mora aqui e tal, e não sei o que. Isso. Aí quando... Meu amigo aí, ele, Nai, todo mundo ali. Tá vendo aí, Ícaro? Então você para de esculhambar aqui, que é vereador, ainda bem que ela falou. Fala Aqui que não- depois eu vou pagar ele. Deixa ele, deixa Muriçoca, Na hora agora é que ela doutor chega- Muriçoca. Na hora que ela chegar lá com a segurança dela, você vai ver, viu? Gente, então estamos terminando o programa Portal Notícias Bahia de segunda a sexta-feira, a partir da 1 da tarde. A gente não pode falar da 1 às 2, porque aqui a gente tem tanta credibilidade no programa que o doutor Ebenez fala, pode ficar o tempo que for. Mas, como a vereadora, através de Andresa, tem um compromisso, uma agenda agora, a gente se despede, Lu. Vereadora, obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigada, Léo. Obrigada, Lu. Foi bom revê-la, viu, Lu? Bonita como sempre. muito atuante, obrigada. defensora Ganhou aí final das de mulheres. semana. Léo também, prazer em conhecê-lo. E estou à disposição, gente. Programa muito bom e vamos que vamos aí, porque a cidade realmente precisa, né, de pessoas que enxergam o problema e buscam a solução. Ótimo. E já quero convidar a população, por favor, gente, não perca as sessões da Câmara Municipal. É importante que você esteja lá para você cobrar do seu vereador. E quem não é seu vereador também, você tem direito de cobrar. Porque aquilo que o vereador Paulinho vem falando, eu peguei essa fala dele, eu não consigo mais deixar. A obrigação do vereador é fiscalizar, mas a obrigação nossa de eleitor também é fiscalizar e cobrar. E vou voltar a repetir aqui o que eu venho falando sempre. Nós temos Vitória da Conquista, vereadora,
Foram 21 deputados que tiveram o voto do nosso município e vieram alguns aqui, só ter a votação da nossa população, foram embora e não ajudam o município. Então, eu quero pedir à população, acompanhe o seu vereador, que você votou, que está lá na Câmara te representando. Apoie os deputados desses vereadores, que você vai cobrar do seu vereador, porque que seu deputado federal ou estadual não está mandando emendas para a cidade. Porque aqui ninguém está olhando sigla partidária. Eu venho cobrando isso, Léo Pereira, a semana toda e vou continuar cobrando e vou continuar falando aqui, porque ano que vem é eleição. Então, vir aqui no nosso município tirar a voto e ir embora, não vai mais, porque nem o executivo nem o legislativo vai permitir isso. Então, se você tem seu vereador, você votou, vai lá, procure seu vereador, diga ele, você vai apoiar quem para deputado federal, estadual, governador, senador, presidente, e une com o seu candidato, com o seu vereador, para que você tenha o direito de cobrar do seu vereador também. Estou errada? Não, certíssimo. E nós vamos voltar, nós estamos em recesso parlamentar, embora todos os vereadores estão trabalhando, mas dia 6 de agosto retorna, né, as sessões ordinárias, e aí é a caixa de ressonância. Tudo que vai acontecer, né, acontece na cidade, passa pela Câmara. Inclusive, os gabinetes dos vereadores, mesmo de recesso, estão trabalhando, né? Porque eu estou acompanhando os vereadores, Léo Pereira. Eu vi no Instagram de Cris Rocha, ela falando, ó, a Câmara está de recesso, mas eu estou aqui no meu gabinete. Isso. Eu acredito que a vereadora Viviane também deve estar. Hoje estava lá de manhã, fazendo atendimento, olhando o ofício, projeto de lei. Acompanha aí a vereadora Viviane pelas redes sociais. Pode falar aí do vereador. Nosso Instagram, @Viviane Vereadora. Aí você pode, né, acompanhar a gente, mandar no direct informações. Temos também um WhatsApp do mandato que está fixado lá. E aí é fazer essa interação. Ou então ir até o gabinete de segunda a sexta. O gabinete fica aberto até quinta o dia todo e sexta até meio-dia, porque a Câmara fecha à tarde. Mas, então, por isso que as pessoas não têm acesso. Antes de você encerrar, eu tenho uma pergunta para fazer. Você gostou da conversa, gostou, né? Gostei do ping-pong, você esqueceu de perguntar para ela. Tia Nayane escreveu aqui, Rebeca, não sei quem é Rebeca? No assunto aqui, a gente falou aqui. Minha irmã. Sua irmã? Minha irmã. Tá. Escreveu aqui, Rebeca Souto. Tia Nay, acho que a gente... Mora na rua. Olha, o seu ping-pong, você esqueceu de perguntar, mas eu tô aqui para te lembrar. Eu tenho curiosidade, acho que nossos ouvintes também têm. Quem é que a vereadora Viviane vai apoiar para deputado federal? Para deputado federal, meu apoio, ele já é de Jorge Sola, né, desde sempre, porque eu falo que minha relação com o Sola foi para além da política. Quando eu fiz meu curso de especialização na UESB, Sola foi meu orientador. Né? Então, Sola ainda era professor do Instituto de Saúde Coletiva como médico, aí a gente se conheceu, logo ele veio para aqui para ser secretário de saúde do governo do Dr. Guilherme, e aí eu fui selecionada também, e aí a gente começou a caminhada profissional e depois a caminhada política, né? Mas enquanto presidente do partido, eu vou estar, né, fazendo a coordenação, o apoio a todas as candidaturas proporcionais aqui do nosso partido, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Seu coração já sabemos de quem é. O importante é o coração. Viu aí? Então, voltará várias vezes. Os eleitores de Viviane, a gente já está sabendo quem é o federal dela, viu? Não impede as articulações e nem atrapalha os outros nomes saírem. De forma Nós estamos falando de federal, gente, mas o estadual fica à vontade ainda, porque quem sabe Jorge Sola não vai mudar essa. Enquanto presidenta do diretório, vai ter que trabalhar de forma imparcial, né? Quem ela vai votar no silêncio da urna é outra história. Justamente. Terminamos a edição de hoje do programa Portal Notícias Bahia. Acompanhem através do Instagram. @blog Portal Notícias Bahia. A entrevista de Viviane hoje vai estar lá no Portal Notícias Bahia. Já teve até a prévia. E no nosso site também. Já mandei aqui, Instagram, @Léo Pereira Jornalista, já marquei a vereadora Viviane e oportunamente retorna para falar conosco. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos os ouvintes, a Léo e a Luciana. Trabalhos técnicos, Jonathan Silva. Retornamos na segunda-feira. A todos um grande e abençoado final de semana e até segunda-feira. Amém. Você acabou de ouvir o programa do Portal Notícias Bahia. A apresentação de Léo Pereira e Luciana Novaes.